Olá, meus queridos alunos e alunas, formandos, que alegria, né? Gosto sempre de ressaltar porque é um motivo de muita alegria, de garra, de perseverança. Vocês estão a um passinho muito pequeno de chegar à realização de um sonho, né? E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, né? Espero ter contribuído para essa trajetória, espero que o direito do trabalho faça sentido, né, na carreira de vocês, no exercício profissional. Então, tenho que agradecê-los por ter aprendido com vocês, sempre boas as aulas, né, sempre com muitas dúvidas, com bons questionamentos. Então, obrigada por essa oportunidade e vamos continuar de prática trabalhista, né? Tá acabando, tá no 10º período, a gente acha que a gente tá formado, mas tá quase lá, tá? Mais um pouquinho e aí vai ser só alegria e saudade, por incrível que pareça. Então vamos lá, né? Vamos falar de contestação. Então, na primeira aula e nas primeiras oficinas, a gente ficou por conta da petição inicial, né? Então, o autor traz aí os fatos, né, que ele entende que tem relevância jurídica, tanto é verdade que ele traz os fatos e ele faz aquela subsunção do fato à norma, né? Então, ele traz lá qual é o fato, qual é o fundamento jurídico e ele já traz o pedido em relação a esse silogismo, né? De fato, fundamento e pedido. Então, uma vez tendo sido demandada a empresa, normalmente, né? Essa é a dinâmica, mas se deparando com uma petição inicial, nos cabe, né, contestá-la. E aí, né? Como é que a gente faz essa contestação? Quais matérias a gente vai elencar ali em sede de defesa, né? E se esquecermos de contestar algo? Então, vamos ver como é que funciona essa contestação. Como como eu já disse antes, vocês estão no 10º período, vocês já viram vocês já viram contestação em outros ramos do direito, né? Então é muito parecido. A gente tem, óbvio, regras processuais próprias do processo do trabalho, mas a dinâmica vocês já conhecem, né? Vocês já estiveram lá no escritório escola, já fazem estágio em órgãos conveniados, então vocês já têm em mente essa dinâmica processual, esse iter procedimental, esse caminho procedimental, né? Pelos quais o processo passa, né? Assim, a gente tem as fases, o caminho, o que fazer, né? Quais atos processuais cada parte tem ali que fazer. Então, você já conhece essa dinâmica e no processo do trabalho não foge à regra geral, né? Então, beleza. Vamos lá, né? Com os slides aí. Então, estamos diante de uma contestação, né? Ausência de contestação, qual que é a consequência jurídica? Vocês sabem, né? Presumem-se verdadeiros os fatos alegados na exordial, né? Mas é uma presunção relativa que comporta prova em sentido contrário nos casos lá previstos em lei, né? Então, a gente tem o dever, ou melhor, o ônus, né? Por que é o ônus? Porque se a gente não contesta, isso gera um ônus, gera uma repercussão gravosa para aquela parte que tinha a possibilidade de contestar e não o fez, né? Então, a gente tem essa faculdade de contestar e se não o fazemos, a gente sofre ou é punido ou sofre as consequências, o ônus, né, dessa ausência de contestação. Então, o artigo 335 do CPC é usado subsidiariamente ao processo de trabalho, né? A gente já viu lá o artigo 769 da CLT, ele vai dizer, diante de lacuna na CLT e compatibilidade, a gente pode buscar fazer a heterointegração. Então, buscar em outro ramo do direito a norma que vai ser aplicada aqui no processo do trabalho, ok? Então, a gente pode se ver diante de uma contestação ou uma reconvenção. O mais comum é a contestação. Artigo 293 do CPC, em preliminar de contestação, você pode impugnar o valor da causa. Em preliminar também de contestação, a gente fala da incompetência relativa, né? Então, a gente sabe que a regra geral de competência é o local da prestação de serviços, ok? Então, digamos que essa ação tenha sido ajuizada em um local diferente do da prestação de serviço. Então, antes de entrar no mérito,
Antes de dizer sobre hora extra, adicional, férias, a primeira coisa que você vai dizer, olha, peraí, o juiz é incompetente, tem que mandar essa causa para o lugar correto, né? Então, essas preliminares, elas não obstam, elas não impedem a análise de mérito, né? Isso não vai fazer com que você não impugne o mérito, mas ela ali vai dizer que tem alguma coisa errada, alguma coisa ali que tem que ser consertada para só depois a gente analisar o mérito, beleza? Então, preliminar de valor da causa e preliminar de contestação são, como o próprio nome diz, né, atos anteriores a gente chegar ao mérito propriamente dito, ok? Para contestar, antes de contestar o mérito propriamente dito, se houver alguma dessas situações, elas precedem, elas têm que ser identificadas, elencadas, suscitadas primeiro, beleza? Então, a gente já falou, né, presume-se verdadeiros os fatos impugnados. Então, a gente vai ver lá, né, princípio da concentração ou da eventualidade, é preciso analisar todas as matérias, né, é preciso contestar tudo que foi trazido e o momento processual é esse, né? Então, de acordo com o princípio da eventualidade, né, eu tô lendo aqui o conceito, o réu deve, em sede de contestação, alegar toda a matéria de defesa, tanto processual quanto de mérito. Olha o que eu disse, né? Se houver aí uma incompetência, isso é matéria processual. E aí ela tem que ser alegada nesse momento. Só depois a gente vai analisar mérito, né? Então, percebam que o momento de fazer isso é na contestação. É o momento processual para você elencar toda a matéria de defesa processual ou de mérito, não é isso? De acordo com esse princípio, né, é a preclusão do direito de invocar em fases posteriores do processo matéria de defesa não manifestada na contestação. Então é isso, né? Depois você não vai poder voltar nesses tópicos. Ah, esqueci, né? Tinha que ter contestado aquele pedido. Não, o momento processual é esse. Por isso que você deve fazer uma análise muito criteriosa de todos os pedidos feitos, todas as matérias processuais, porque esse é o momento, né, que lhe compete de elencar, suscitar e trazer a sua defesa sobre todas essas matérias, ok? Aline, eu posso negar os fatos, a gente sabe que é proibida a negativa geral, né? E a consequência de negativa é que você mantém com o autor o ônus de prova, né? Então, eu não posso fazer uma defesa por negativa geral, né? Nego todos os fatos, tudo que a Aline tá falando é mentira, nego, nada disso aconteceu, eu não posso fazer isso. Mas, um outro pedido, eventualmente, pode ser que a parte se limite a negar, né? E ao negar, ela mantém com o autor o ônus de prova. Então, nego que a Aline sofreu um acidente de trabalho, nego que a Aline deixou de fazer horas extras. Então, a gente tem lá, né, a regra de distribuição do ônus da prova. Isso é muito importante que vocês saibam exatamente para saber qual que é a sua matéria de defesa, o que você vai ter que provar ali nessa defesa, né? Se o ônus da prova é do empregado, ok, você, parte contrária, deixa, né? Você não vai ter que produzir prova, sua testemunha não vai ter que falar sobre aquele assunto, né? Mas se o ônus da prova é da empresa, por exemplo, né? Pressupondo aí que foi um empregado que ajuizou uma ação contra a empresa, o ônus da prova, né, sendo da empresa, a gente vai estar ali diante de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, né? Então, se você fala, por exemplo, que o direito está prescrito, né? Você tem que provar aquela prescrição. Por quê? Porque aquilo vai extinguir o direito do autor, ele não vai ter direito àquilo, né? Então, você trouxe uma prescrição. Se você falar, digamos que a autora, a Aline, diga, eu trabalhei além da minha jornada, eu quero hora extra. Aí você vira e fala, a Aline até trabalhou além da jornada. Olha, você atraindo um ônus de prova para si, você está reconhecendo aquele fato. Mas você vai trazer outro, né, que vai ali modificar aquela consequência jurídica. Então, olha, a Aline até trabalhou além da jornada, mas tinha bancos de horas e aqui a Aline compensou posteriormente, então ela não tem que receber nada. Então, percebam, né, a depender da fala da empresa, ela vai estar, a depender de como ela conduz a sua defesa ali, né? Isso tem íntima relação com o ônus de prova. Se ela nega, mantém com o autor. Se ela reconhece, ela fala, aquilo que ela disse aconteceu mesmo, mas ela vai trazer um fato extintivo, modificativo ou impeditivo daquelas consequências jurídicas que ela está pleiteando em relação àquele fato, beleza? Princípio da eventualidade, então, eu já disse. Olha,
como que eu vou organizar a minha defesa? Aí eu vou dar duas sugestões para vocês. Primeiro, a gente vai trabalhar com uma ideia de uma cruz, e aí eu preciso que vocês vejam o slide para entender melhor. É como se a gente pegasse uma folha e dividisse ela, fazendo uma cruz, em 4 campos, né? Uma vez dividindo essa folha com uma cruz, né? Então, uma linha, uma cruz realmente ali, fazendo essa divisão em 4 lados da folha, né? A gente vai, de um lado, trabalhar com as exceções, com as incompetências, com as prejudiciais e com o mérito propriamente dito, né? E tendo em mente esses 4 pontos, a chance de ficar alguma matéria para trás, ela é pequena, beleza? Então, ao dividir ali, né, você está fazendo um rascunho. Então, você pegou um processo, tem uma petição inicial, e eu vou começar a rascunhar ali a minha defesa, né? O que são as minhas matérias de defesa? O que eu tenho que elencar ali, né? Para não deixar nada para trás, para realmente passar por toda a matéria de defesa. Então, eu vou pegar uma folhinha de rascunho, vou fazer uma cruz ali, dividindo essa folha em 4 espaços, digamos assim. E no primeiro eu vou tratar das exceções, né? O que seriam minhas exceções? De suspeição e de impedimento, beleza? Então, será que, por exemplo, esse juiz não pode julgar porque tem uma suspeição ou impedimento? Então, percebam, eu não tô falando de mérito, eu tô falando, ó, não tá no lugar certo, né? Vamos mandar aí, precisa outro juiz julgar isso aqui porque tem uma suspeição, um impedimento. Então, primeira coisa a se perguntar tem alguma dessas exceções? Aí, se sim, você preenche. Se não, você deixa ali em branco e vai para o próximo tópico. Incompetência relativa, né? Tem alguma incompetência relativa? Tá no juiz competente, né? Correto? Ali? Se sim, beleza. Se não, você já coloca ali, ó, preciso impugnar uma incompetência relativa, né? Nesse tópico aqui também, a gente, na sequência, vai falar de preliminares, né? Tem alguma preliminar de mérito, né? E aí a gente vai lá nos artigos do CPC que tratam das preliminares. Será que, por exemplo, essa petição inicial está inepta, né? Então, se tiver alguma matéria relacionada às preliminares para impugnar, você já vai elencando. Ó, tem uma inépcia, o fundamento é tal, o motivo é tal. Então, o que eu tô dizendo para vocês? Vamos rascunhar todas as suas matérias de defesa para depois a gente organizar e realmente montar a petição. Então, primeiro, pergunta, tem alguma exceção, né, de suspensão ou de impedimento? 2, tem alguma incompetência relativa para ser suscitada? 3, tem alguma preliminar que a gente precisa dizer? Então, a gente ainda nem chegou no mérito, a gente está só caminhando ali, vendo quais são as irregularidades processuais, né, para depois a gente chegar na matéria de mérito propriamente dita, né? Então, a gente ainda está no aspecto processual. Depois a gente vai ver, tem prejudicial de mérito, a gente já começa a chegar no mérito. Quais seriam essas prejudiciais? Prescrição, decadência, né, e compensação. Então, a ação foi ajuizada após 2 anos do fim do vínculo? Ou a pessoa trabalhou muito tempo na empresa, a gente sabe que tem a prescrição quinquenal, do dia que ajuizou a ação eu conto 5 anos para trás. O que está dentro desse lapso? Ok, é discutível, o que está fora, né? Anterior a esses 5 anos está prescrito. Então, você tem que trazer a prescrição, né? Falar, ó, José, ele está pedindo aí horas extras desde o início do vínculo, mas na verdade já prescreveu, né? Porque ele trabalhou em tal data. Então, você tem que fazer contagem de prazo, data que ele entrou, a data que ele ajuizou a ação, 5 anos para trás. Então, o que está prescrito, o que não dá, né? Por quê? Porque se for declarada uma prescrição, não há que se falar aí, né? Essa parte, ela já perdeu essa pretensão, né? Então, não tem nem que discutir, já prescreveu, né? Então, vamos ver se é uma prescrição. Percebam que tudo isso está atuando em prol da defesa, né? Uma suspeição, um impedimento, uma incompetência, uma preliminar, né? Aspectos processuais aí, porque se tiver algum erro, a gente está tentando dificultar a chegada ao mérito, né? Mas vai que vai chegar, né? Ultrapassadas essas questões, né? A gente vai ver aí se tem uma prejudicial de mérito e a gente chega no mérito propriamente dito. Aí sim, eu vou elencar as minhas matérias de defesa. Vamos aprender a fazer o silogismo, né, de defesa. O silogismo de defesa, ele vai contar com 3 partes,
né? Da mesma forma que o anterior, são 3 parágrafos. Mas qual que é a ordem? O primeiro parágrafo você traz o que diz o autor. Alega o autor que ele trabalhou além da jornada sem nunca receber hora extra. Então, você trouxe o que o autor te contou. E aí você vai contar a sua versão. Entretanto, não é assim. Aí, no segundo parágrafo, você traz, olha, ele até trabalhou além da jornada, mas tinha banco de horas, conforme os documentos anexados, e ele compensou as horas trabalhadas a mais, então o excesso de jornada foi para o banco de horas e ele compensou as horas trabalhadas. Então, o segundo parágrafo do silogismo, você está trazendo a sua versão, né, que é ali a sua tese de defesa. E qual que é a conclusão do silogismo, né? Porque é sempre uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão. Qual que é a conclusão? Logo, não tem direito ao autor ao que ele está pleiteando, as horas extras, devendo o seu pedido ser julgado improcedente. Então, a conclusão sempre é julgar improcedente o pedido do autor. Então, o silogismo da defesa é muito fácil. O primeiro parágrafo copia o que o autor disse acerca daquele fato. O segundo parágrafo, você traz a sua defesa, olha, o autor disse isso, mas não é assim, é assado, é de tal e tal forma, aconteceu de tal e tal jeito, né? Nesse sentido, a lei tal, que diz que pode ter banco de horas, etc. E, por fim, você conclui. O que você quer? Né? Qual que é a conclusão? O que você está pedindo para esse juiz? Que seja julgado improcedente o pedido formulado para o autor. Então, o silogismo ele vai ser sempre construído a partir dessa dinâmica, ok? Então, pessoal, dito isso, a gente vai, né, começar a colocar isso tudo em prática. Fazer essa divisão de matérias e elencando, colocando, discriminando o que tem em cada um desses tópicos e começar, então, a formar, a redigir a nossa defesa, beleza? Então, até mais e agora vamos trabalhar nas nossas oficinas com contestação.